Olá, amigos! Para você que se liga aqui no canal da Litoral News, aqui em Doha, no Catar, o técnico Filipe Luís deu um dia de folga para os seus comandados antes do início da preparação para a decisão do Mundial de Clubes contra a equipe do Paris Saint-Germain, que acontece na próxima quarta-feira, dia 17, às 8 da noite, horário aqui de Doha, 2 da tarde, no horário de Brasília. E todos os jogadores da equipe do Flamengo tiveram a oportunidade de estarem junto dos seus familiares, aqueles que trouxeram a família, estarem descansando para aqueles que não estão com seus familiares aqui em Doha, mas obviamente que com um foco muito bem estabelecido, que é a conquista do Mundial, que é novamente levar o Flamengo ao topo do mundo, assim como foi na temporada de 1981. E o Paris Saint-Germain, adversário da equipe do Flamengo, já está aqui em Doha, já chegou ao Catar com 22 jogadores relacionados à disposição do técnico Luís Henrique. E entre esses jogadores está o zagueiro Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, que tem um conhecimento muito grande por parte do torcedor do Brasil e que será titular da equipe do Paris Saint-Germain muito provavelmente na próxima quarta-feira, jogando no estádio Hamad Bin Ali. A única ausência dentro da equipe do PSG é de fato o lateral marroquino Hakimi, que está lesionado e por isso nem mesmo viajou aqui para o Catar, não está presente com a sua equipe em Doha. Ontem, o Filipe Luís, treinador do Flamengo, até brincou, na entrevista coletiva, que com certeza o avião do PSG seria um avião muito qualificado, muito confortável, que daria para os jogadores da equipe do Paris Saint-Germain essa tranquilidade para chegarem aqui em Doha. E obviamente, quando a gente fala de uma equipe do Flamengo que busca essa vitória contra o Paris Saint-Germain, o Flamengo já está habituado, o Flamengo já está aqui em Doha há mais de uma semana e o Paris está chegando agora. Mas Felipe chegou a mencionar que isso não deve fazer muita diferença. Faz mais a diferença na questão do Flamengo já está habituado com a questão da bola, já ter feito 2 jogos também no estádio Hamad Bin Ali, tem um gramado muito qualificado. Então o Paris Saint-Germain já está presente, eles vão treinar nesta segunda-feira, também no CT do Al Hilal. Esse treino será fechado para a imprensa e na terça-feira, Match Day -1, véspera do jogo, o PSG fará o seu treinamento no campo do estádio Hamad Bin Ali. O Flamengo, por exemplo, tem feito todos os seus treinamentos no CT do Al Hilal, não tem levado treinos para o gramado do campo do jogo. PSG fez questão de fazer o reconhecimento do campo, o técnico Luís Henrique quer que os seus jogadores conheçam o palco onde vão jogar, até pelo fato do Flamengo já ter disputado 2 compromissos no estádio Hamad Bin Ali e assim estar mais, habituado à questão do palco, habituado à questão do gramado e todas as questões que envolvem o estádio do jogo da próxima quarta-feira aqui no Catar. Dentro desse dia de folga, Filipe Luís, obviamente que não para, Ele sempre fala que a folga é para os jogadores da equipe rubro-negra e não para o treinador. Ele entende a importância de ter um lado mental dos seus jogadores bem estabelecido, porque o mental acaba influenciando dentro do campo, por isso liberou todos os jogadores durante todo este domingo aqui no Catar e amanhã, segunda-feira, já na parte da tarde, esses atletas vão se reapresentar no hotel do Flamengo para fazer um primeiro trabalho de academia e depois todos juntos vão ao CT do Al Hilal, onde o Flamengo tem treinado para realizar o primeiro compromisso, a primeira sessão de treinos antes do jogo contra o Paris. É o primeiro treino antes do jogo contra o Paris Saint-Germain, mas já é o penúltimo treino do Flamengo na temporada, O ano vai se acabando, o Flamengo tem ainda mais 3 dias de temporada pela frente, segunda, terça e depois o jogo tão decisivo, o jogo tão esperado de quarta-feira contra a equipe do PSG. Você está percebendo que bem aqui atrás de mim está o Lusail Stadium, estádio onde a Argentina, conseguiu o tricampeonato do mundo, com Lionel Messi levantando a Copa do Mundo exatamente 3 temporadas atrás, no finalzinho de 2022. Foi exatamente aqui, no Lusail Stadium, onde a Argentina fez história. E dentro daquela ocasião, os olhos do futebol mundial estavam voltados aqui para o Catar, estavam voltados para o Lusail Stadium, com quase 90 mil
mil torcedores de capacidade. Agora, os olhos do mundo vão se voltar para outra extremidade, né, aqui dos distritos de Doha. A gente está falando aqui do distrito de Lusail, mas no distrito de Al Rayyan, o Flamengo joga contra o Paris Saint-Germain, o desafio do Intercontinental, e obviamente que o mundo vai parar para acompanhar esse compromisso. O Paris encara esse jogo à vera, o Paris quer conquistar essa taça. É até importante lembrar isso para você. O Paris, ele tá jogando em casa, né? O Paris Saint-Germain pertence ao Catar, tanto é que o maior patrocinador do Paris Saint-Germain é a empresa aérea aqui do Catar, né? O Emir sempre tem um investimento muito grande também em relação ao PSG, todos os donos da equipe do PSG são provenientes também aqui de Doha, então obviamente que eles querem fazer bonito jogando dentro de casa. Mas o Felipe sabe que o Flamengo pode também fazer bonito e buscar a sua vitória neste compromisso da final do Mundial. Pela primeira vez na temporada, o Flamengo não tem nenhum jogador entregue ao departamento médico. O Pedro se recuperou da lesão, já jogou no compromisso contra a equipe do Pirâmides dentro do dia de ontem, sábado, e ele pode até começar o jogo como titular. E isso, o dia a dia, cada treino vai apontar para o Filipe Luís se o Pedro terá ou não a condição de começar o jogo contra o Paris como titular, sendo camisa 9 do 11 inicial da equipe rubro-negra. O treinamento desta segunda, o treinamento da terça, serão muito importantes para que o Felipe possa estabelecer a sua escalação. Mas fora isso, ele não tem nenhum outro problema, né? Todos os jogadores que passaram por lesões durante a temporada estão recuperados e o que o Felipe quiser colocar em campo, ele vai poder colocar no gramado dentro da quarta-feira. Eu falava, né, sobre o trabalho incansável do Felipe, ele deu folga para os seus jogadores, mas continuou trabalhando. Ele até afirmou ontem que queria ver, né, todos os jogos da equipe do PSG mais recentes, então utilizou este domingo aqui em Doha para ficar de frente para a televisão, fazendo as suas anotações junto da sua comissão técnica para buscar o espaço, buscar a tática que o Flamengo pode levantar essa taça contra a poderosa equipe do PSG. Eles são os favoritos, mas a gente tem que lembrar que o Flamengo tem um técnico muito inteligente, um treinador que venceu o Chelsea no meio do ano lá nos Estados Unidos, que teve uma partida não tão qualificada contra a equipe do Bayern de Munique, sim, colocando o estilo de jogo do Flamengo, mas errando muito na parte defensiva. E isso não vai poder acontecer na próxima quarta. Como o próprio Filipe Luís disse, é um jogo onde o Flamengo não pode ter erro. Tem que ser um jogo perfeito, erro zero para a equipe rubro-negra para buscar essa chance que tem de levantar o Mundial aqui no Catar. A gente segue na cola da equipe do Flamengo, aqui direto de Doha. Amanhã tem treinamento, mas sobre este compromisso contra a equipe do Paris Saint-Germain, os jogadores falaram. E a gente vai ouvir neste momento a fala do jogador Jorginho, projetando este compromisso contra a equipe do PSG. E é claro, o Jorginho já esteve do outro lado, né? Recentemente, no Mundial de Clubes que foi realizado em Abu Dhabi, o Chelsea enfrentou a equipe do Palmeiras e o Chelsea saiu naquela ocasião com a vitória, né? A equipe da Inglaterra conseguiu levantar o mundo superando o Palmeiras. O que dá para dizer em relação a um jogador que é muito experiente, já foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo, que agora está de um outro lado que não é o lado favorito dentro dessa decisão do Mundial de Clubes? Vamos ouvir o que fala o Jorginho a respeito desse duelo contra a equipe do Paris. Simplesmente demonstraram que as equipes brasileiras estão bem preparadas para poder enfrentar qualquer equipe e a gente tem que confiar, como a gente sempre vem fazendo, confiar no que a gente acredita e no nosso trabalho que a gente pode conseguir. O importante é descansar, recuperar bastante as energias que a gente vem desgastando bastante no fim da temporada, mas sabemos também que vai ser um jogo bem difícil. Eles com certeza estão dando uma importância grande para esse jogo. Pelo que eu entendi ali agora, eles pouparam um pouco, jogaram com um time meio misto, né? Então, com certeza vai ser um jogo complicado que a gente tem que descansar agora e preparar muito bem esse jogo. Bom, a gente ouviu o Jorginho e uma informação que eu trago para você, torcedor, é que aqui no Catar, assim como foi na temporada do ano passado, na próxima terça-feira, véspera do jogo contra a equipe do PSG, Flamengo versus PSG, a FIFA vai realizar a cerimônia da entrega do prêmio The Best, o melhor do ano, o melhor da temporada, de acordo com a entidade máxima do futebol mundial. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já está presente, né, desde o último compromisso aqui no Catar.
Catar. Foi ele quem entregou a taça para o capitão do Flamengo, Bruno Henrique, da Copa Challenger, e ele vai também estar presente dentro dessa cerimônia da premiação do The Best. O Ousmane Dembélé, jogador da equipe do Paris Saint-Germain, foi eleito bola de ouro lá pela France Football e agora pode levantar também o prêmio The Best. Tem muitos jogadores da equipe do Paris que estão concorrendo aos prêmios individuais, né? A gente pode falar também de jogadores brasileiros, como Rafinha, atleta do Barcelona, que também está cotado dentro dessa lista. O Vini Júnior fica um pouco mais abaixo, não é um dos favoritos para levantar o prêmio The Best dentro da última temporada, mas, obviamente, é um jogador que sempre será citado. E vai acontecer exatamente aqui no Catar. A FIFA traz o centro da atenção do futebol mundial aqui para Doha e na terça-feira à noite, véspera do jogo, às 8 da noite, no horário aqui do Catar, 2 da tarde, no horário de Brasília, a FIFA vai fazer a premiação do The Best nesta temporada 2025, né? Compreende o último ano europeu e também a temporada do futebol brasileiro, a temporada do futebol sul-americano. Tem até, né, premiação do prêmio Puskás para o gol mais bonito, tem o troféu Yashin para o melhor goleiro, então vai ser uma noite de gala na véspera do jogo entre Flamengo e Paris Saint-Germain. E aí fica aquela dúvida, será que os jogadores do PSG, na véspera de um jogo de Intercontinental, final do Mundial de Clubes, vão comparecer a essa cerimônia? Como eu citei, o Ousmane Dembélé, jogador francês, talvez seja um dos favoritos, né? Talvez não, ele é um dos favoritos para levantar esse prêmio The Best, que no ano passado foi do Vinícius Júnior, que também estava aqui no Catar para disputar a final do Intercontinental contra a equipe do Pachuca naquela ocasião, foi até essa festa, foi até essa cerimônia e levantou também o seu troféu The Best. Muito provavelmente, Ousmane Dembélé também vai marcar presença dentro dessa cerimônia realizada pela FIFA. A gente segue acompanhando tudo da equipe do Flamengo. Amanhã treinamento, terça-feira treinamento e aí quarta-feira o grande duelo, o grande jogo, faltando agora apenas 3 dias para o Flamengo decidir, para o Flamengo entrar dentro do campo e saber se será ou não o campeão mundial da temporada de 2025. Diretamente aqui do Lusail Stadium, palco da última final da Copa do Mundo no ano de 2022, final essa que a Argentina levantou a taça com Lionel Messi. Trazemos todas as informações para você, torcedor, comigo, Sidão Marinho, e é claro, com toda a equipe da Litoral News. Te convido a deixar o seu like, deixar a sua inscrição, botãozinho inscrever que está bem aqui embaixo, você clica nele e se torna inscrito, e claro, coloca aqui embaixo nos comentários, primeiro, para você, Dembélé vai ganhar o prêmio de The Best? Vai ser o melhor jogador do ano também eleito pela FIFA? Ou esse prêmio vai para outro jogador? E segundo, o que você achou desse dia de folga para a equipe do Flamengo? É o dia de relaxar a cabeça, esfriar a mente e amanhã, segunda, focar completamente no trabalho. Aqui direto de Doha, um abraço para você que se liga na gente direto do Brasil. Até mais, torcedores, tamo juntos!